em nenhum lugar no planeta, só aqui no Brasil que isso acontece. Você vê que agora vai acontecer a Eurocopa e os campeonatos param e os jogadores vão se apresentar em suas seleções, vão jogar nas seleções da Eurocopa e não tem ninguém puto, não tem ninguém bravo com a Claro que seleção não. local, com a seleção do país. Eu duvido se o Real Madrid, se o campeonato espanhol continuasse no período da Eurocopa, se o torcedor do Real Madrid ficaria feliz de ver lá o Vinícius Júnior jogando na seleção brasileira aqui na Copa América, de ver o Modric jogando na Pô, seleção da Croácia, de ver os jogadores do Real Madrid jogando por suas seleções. Eu duvido, porque o torcedor, ele ama o clube, cara. O torcedor ele é sim, apaixonado pelo clube. Seleção brasileira, ou as outras seleções do mundo afora, ele quer uma outra situação, é uma parada diferente. Mas o amor do torcedor é pelo clube. Eu quero, entre Flamengo e seleção brasileira, eu quero que a seleção brasileira se lasque. pois Entre, é. entre Flamengo e seleção brasileira, eu quero que a seleção brasileira, eu não tô nem aí, cara. Se vai Assina perder para embaixo. se vai perder para Colômbia, se vai perder para Venezuela, eu não tô nem aí. Se colocar na dividida Flamengo e seleção brasileira, o Flamengo é Pô, muito mais importante do que a seleção brasileira, porque o com torcedor certeza. ele ama é o clube, cara. É o clube que ele viu lá de pequenininho, acompanha lá, que zoa os coleguinhas dentro da escola, que os coleguinhas zoam com ele, que ele vai para o estádio assistir, que o pai levou ele para assistir no estádio lá pela primeira vez. O torcedor, ele ama, é o clube, cara. E aí vem uma entidade chamada CBF, organiza esse campeonato pessimamente, e o torcedor que ama o seu clube, vê o seu clube jogar sem ser jogadores. Por essa Isso é um razão que tem insulto, cara. por essa razão que tem vários torcedores hoje brasileiros que torcem contra quando a seleção joga. Tipo, quando a seleção joga, eu torço contra. Eu conheço vários, que quando a seleção brasileira joga, ele torce contra. E aí Exatamente. não dá para dizer que esse cara tá errado. O cara não é patriota, a seleção do seu próprio. Dane-se a seleção, cara. Essa Eu seleção sou tá tirando patriota. jogador. Eu torço para a maior nação do mundo, nação rubro-negra. Essa seleção amarela aí tá tirando jogador do meu time, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, de todos os clubes. Para que eu vou ficar assistindo jogos? Eu vou ligar, eu vou me importar com uma seleção que tá tirando jogadores do meu clube? Não, cara, dane-se a seleção brasileira. E esse número de pessoas cada vez aumenta mais. Torcedores, torcedores brasileiros, né, que torcem por seus clubes aqui no Brasil, todas as vezes que a seleção brasileira se apresenta, torce contra. Por quê? Porque essa seleção está prejudicando meu time. Essa seleção está ferrando meu time. Então eu vou torcer contra ela. Dane-se a seleção brasileira. Dane-se a seleção brasileira, Renato. Principalmente o torcedor do Flamengo, porque o Flamengo foi o clube mais prejudicado nessa Copa América, porque foi o clube que mais perdeu jogadores. O torcedor do Flamengo, ele está torcendo para o Uruguai sair logo da Copa. Ele está torcendo, principalmente a seleção do Uruguai. O torcedor do Flamengo está torcendo para a seleção do Uruguai ser eliminada na primeira fase. Nossos Eu, eu, irmãos uruguaios, eu, perdoe-nos. eu dane-se a seleção do Uruguai também, ela não tem culpa. Dane-se a seleção do Uruguai. Eu não tô nem aí para a seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai, ela tirou é, 3 jogadores importantes. O Varela não vou colocar na conta. A seleção do Uruguai tirou 3 jogadores importantes do Flamengo. 3. Eu quero que a seleção do Uruguai se dane. E os jogadores do Uruguai voltem logo para o Flamengo. A seleção do Chile, que está com o Pulgar, eu quero que a seleção do Chile se lasque. Para quê? Para o Pulgar voltar o quanto antes. Por quê? Porque a gente torce pelo nosso clube, cara. A gente torce É, pelo clube, não torce para nenhuma seleção, não. A CBF ela é a mais culpada, porque ela permite que o Campeonato Brasileiro seja realizado durante uma competição de seleções. Ela permite isso. Já que está acontecendo, já que infelizmente está acontecendo, eu torço contra todo mundo que ferra o Flamengo. Torço contra o Uruguai, tomara que a seleção do Uruguai saia logo na primeira fase, vou torcer também para o Chile sair logo, e a seleção brasileira também, só de raiva da CBF, eu quero que a seleção brasileira se lasque. Está prejudicando o Flamengo. Então eu quero que todo mundo se lasque, que está ferrando o Flamengo, todo mundo se dê mal. Senão o Flamengo vai ficar 9 rodadas sem os seus titulares, cara. É muito jogo.